Só que um ponto importante, quando a gente fica tentando entender qual emprego vai deixar de existir e qual não vai, é que talvez o pensamento ideal não seja esse. E sim, a gente quebrar o conceito de emprego e de tarefa. Porque cada emprego ele é composto por uma série de tarefas. E o que a gente vai ver nos próximos anos não é necessariamente aí a substituir esse emprego inteiro, mas ele vai começar a executar parte das tarefas de cada emprego. Boa tarde para o pessoal que está em casa. Prazer estar aqui com vocês hoje. E como o Piccoli falou, eu estou aqui um pouco para falar de futuro do trabalho na era da IA generativa. É interessante porque, hoje em dia, as pessoas... Eu falo, o mundo está tão polarizado que eu ouço sempre, mas você é a favor ou contra a IA? Né? Mas vamos lá. Para a gente começar, eu queria começar com essa foto. É uma foto de 3 anos atrás. E essa aqui é a minha mesa era a minha mesa de cabeceira nessa época. E como vocês podem ver, estava cheia de remédio. Né? Eu tomava remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para coluna, remédio para um lúpus, que eu tinha acabado de descobrir que eu tinha, remédio para coluna, que eu precisei operar logo depois, remédio para sinusite crônica, enfim, tireoide e até remédio para o estômago, de tanto remédio que eu tomava. E foi no meio dessa farmácia caseira que eu recebi um inbox no meu LinkedIn com um convite para eu escrever um livro. E o tema desse livro era O Profissional do Futuro. E a minha primeira reação foi, né, eu adoro o desafio, foi, poxa, que legal, óbvio que eu topo escrever um livro. Só que quando eu comecei o processo de refletir sobre esse profissional do futuro, eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu olhei para essa imagem da minha mesa de cabeceira. E ficou claro para mim ali que talvez, pelo menos naquele momento, eu não era a pessoa certa para escrever um livro sobre o profissional do futuro. Depois, a minha relação com o profissional do futuro ela começou em 2018. Eu era head de educação do LinkedIn, na época. Eu fiz um TED Talk sobre esse tema, que acabou viralizando. Depois disso, eu fui para o TikTok. E depois do TikTok, eu optei por tirar um ano para mim, para eu poder realmente sair desse momento de tantos remédios. Né? E aí eu fui estudar, fui mergulhar de cabeça nesse assunto, o futuro do trabalho, isso 1 ano e meio atrás. Eu passei 1 ano só estudando isso, né, como a IA ia impactar o mercado do trabalho. Comecei estudando em Israel, 3 meses eu fui estudar futurismo lá, fui para a China e, enfim, fiz um grande mergulho. Escrevi o livro, ele vai ser lançado agora em março. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para a gente começar... A minha primeira aula de futurismo, a primeira coisa que eu aprendi foi que a maioria de nós, a gente tende a olhar o futuro muito no curto prazo. Só que a gente costuma tomar decisões muito melhores quando a gente tem um olhar de mais longo prazo, tanto para frente quanto para trás, para que a gente possa conectar melhor os pontos, né? Passado, presente e futuro. Então, dito isso, eu vou voltar um pouquinho atrás, de uma forma super objetiva, para a gente entender o quão especial e o quão atípico é o momento que a gente vive hoje. Tá? E se a gente voltar 10 mil anos atrás, na época da Revolução Agrícola, a gente pode pensar e entender que a habilidade mais importante na época era a força física, certo? Quanto mais forte eu fosse, melhor profissional provavelmente eu era. E daí, claro, né, por volta de 1760, a primeira Revolução Industrial, máquinas a vapor surgiram e mudaram absolutamente a forma como a gente trabalhava. Disciplina e pontualidade eram habilidades super importantes na época. Depois a gente veio para a segunda Revolução Industrial, com o surgimento da eletricidade. Trabalho manual era a habilidade mais relevante e importante. E, por fim, a gente teve a terceira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Digital, com o surgimento de computadores e internet. E, nessa última era, inteligência era e ainda é, né, a habilidade mais importante da época. E eu gosto de trazer desse slide para a gente entender
Antigamente, a primeira revolução durou 10 mil anos, e depois ela reduziu para 120, e depois ela reduziu para 44. O que quer dizer que o tempo está encurtando cada vez mais. E se antigamente a gente vivia uma ou nenhuma revolução na nossa carreira e na nossa vida, a tendência é que a gente viva algumas daqui para frente. E aí, obviamente, a gente está agora, né, não existe uma data de início, se estamos no começo ou no meio, mas estamos na 4ª Revolução Industrial. E, obviamente, a gente sabe que o grande protagonista dessa revolução é a inteligência artificial. Só que, enquanto muita gente fala de IA, pouca gente está atento que a gente tem outras tecnologias super transformadoras também acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente fala de biotecnologia, computação quântica, internet das coisas, robótica. E cada uma dessas tecnologias sozinhas já seriam capazes de transformar o mundo. E a gente tem hoje elas acontecendo ao mesmo tempo, com uma grande intersecção entre elas. E é claro que a inteligência artificial ela permeia todas. E existe uma grande futurista, um dos maiores nomes do SXSW, chamada Amy Webb. Ela chama esse momento de super ciclo tecnológico. Justamente porque a gente não tem uma, mas várias tecnologias com potencial de serem, né, de transformarem o mundo. E aí, se a gente pensa como é que vai ser o impacto disso, essa é uma frase do Yuval Harari, um historiador também muito conhecido. Ele fala que para a gente continuar relevante daqui para frente, a gente vai ter que se reinventar várias vezes ao longo da nossa vida. E talvez um dos maiores desafios aqui não seja nem só o técnico, mas sim o psicológico, né? Porque nós somos seres humanos lineares vivendo em um mundo exponencial. E aí é óbvio que o grande protagonista dessa revolução é a inteligência artificial. E se a gente for olhar o que aconteceu e o que está acontecendo com ela, até poucos anos atrás, a IA ela processava, interpretava e organizava os dados que nós, humanos, havíamos criado, né? E o que mudou agora? E por que agora a gente só fala de IA? A IA ela saiu da mão só das grandes empresas e ela chegou na mão de nós, pessoas comuns, de consumidores, né? Muito através da IA generativa. E o que muda é que hoje ela também cria, né? Ela não só organiza os dados que nós, humanos, havíamos criado, mas ela cria também. E isso muda tudo, né? Ela cria imagem, ela cria música, ela cria vídeo, ela cria código de programação, e por aí vai. E se a gente começou hoje dizendo que no futurismo é super importante a gente ter um olhar de longo prazo, então vamos começar a olhar para onde está indo esse mundo da IA e quais são os próximos passos da inteligência artificial, né? What's next? O que vem aí? O primeiro próximo passo, que ele já começa, a gente vai pincelar ele aqui, e hoje mais tarde o Edu vai aprofundar um pouco mais, é o momento em que parte do mercado chama de inteligência artificial capaz, mas que a maioria das pessoas tem chamado de agentes autônomos. E qual que é a grande diferença da IA generativa para essa IA capaz? Se a gente tiver que gravar uma frase disso que está escrito aqui, elas serão capazes de agir, de tomar ação. Como assim, Michele? Imagina que hoje eu estou programando minhas férias, eu vou para Fernando de Noronha, e eu pergunto para o ChatGPT, né, peço ajuda para ele me ajudar. O que ele fazia até, ainda faz, né, mas ele era limitado a fazer só isso. Ele ia me dizer como eu ia programar o meu voo, por onde eu ia voar, quais os melhores restaurantes, que passeios eu tinha que fazer, hotéis que eu poderia ficar, mas ele não ia fazer nada para mim. E o que muda agora, e foi lançado 2 semanas atrás, né, o primeiro agente autônomo aí para nós, pessoas comuns, é que ele faz isso para você. Então, hoje, quando eu falo, me ajude a programar as minhas férias para Fernando de Noronha, isso não está habilitado no Brasil ainda, mas deve estar vindo, muito em breve, já está nos Estados Unidos. Ele reserva a passagem para mim, ele reserva o meu hotel, e por aí vai, né? Então, essa ação é o próximo passo da inteligência artificial e provavelmente vai ser o grande tópico do ano, esse ano, né, os agentes autônomos. Já já a gente vai falar um pouco de como isso vai impactar o mundo do trabalho.
Mas, indo ainda para o longo prazo, depois dos agentes autônomos, o que vai vir depois, né? Qual o próximo passo depois desse? Quando eu estou com a audiência presencial, eu gosto de perguntar, para entender um pouco da audiência, quem já está familiarizado ou não. Então, eu estou indo direto aqui hoje, que eu estou sem esse feeling. Mas vamos lá. O que é a inteligência artificial geral? É o momento em que uma inteligência artificial ela pode compreender, aprender e aplicar conhecimento de uma tarefa para outra. E, nesse momento, ela se torna capaz de executar qualquer tarefa cognitiva que um ser humano pode, tão bem ou melhor do que nós. E aí muita gente pode dizer, Michele, mas hoje a IA já é melhor do que nós humanos, no jogo Go, ou jogando xadrez, ou diagnosticando um tipo específico de doença. Mas o que muda quando a gente atingir a IAG, né, a inteligência artificial geral? É o momento em que esse mesmo programa ele não vai fazer uma coisa tão bem quanto nós, ele vai fazer absolutamente tudo que a gente pode fazer. E, obviamente, que isso tende a ser super transformador. E muita gente, né, sempre houve uma grande discordância entre os principais especialistas de IA sobre quando e se isso aconteceria. E, nos últimos anos, principalmente no último ano, a gente viu um grande avanço, onde a maioria das previsões eram um pouco mais distantes, e boa parte desses especialistas acreditam que ainda nessa década a gente deva atingir AGI. E só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a missão da OpenAI, empresa dona do ChatGPT, só que eu peguei no site deles. Tá? Então, a nossa missão é garantir que a inteligência artificial geral, ou seja, sistemas de IA, que são geralmente mais inteligentes do que os humanos, beneficiem toda a humanidade. E claro que existe uma grande guerra entre as grandes empresas de tecnologia para ver quem vai desenvolver a inteligência artificial geral primeiro. E aí, por fim, o que pode vir depois da inteligência artificial para a gente terminar de traçar essa linha do tempo? Dizem que o próximo passo, né, depois da gente atingir a inteligência artificial geral, é o momento da superinteligência artificial, também chamada de singularidade. Né? É daí que vem o nome Singularity University, né? Justamente desse conceito de singularidade. E, basicamente, o que significa é um momento em que essa inteligência artificial ela consegue se aprimorar e fazer avanços sozinha, sem depender de um humano, e é um momento em que ela supera nós humanos em todos os aspectos. E fica um pouco, quase impossível a gente prever como é que vai ser esse mundo, uma vez que ela vai além da capacidade humana. Uma das pessoas que trouxeram esse termo, é um dos, inclusive, cofundadores da Singularity University, é o Ray Kurzweil, e ele sempre fez previsões, né? Ele é muito famoso por fazer previsões. Ele lançou um livro em 99, onde ele dizia que, em 2029, a gente ia alcançar a inteligência artificial geral, e em 2045, a gente ia alcançar a singularidade. E eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele no ano passado, no SXSW, e o entrevistador perguntou para ele, Ray, como que vai ser um dia comum de uma pessoa em 2045 se a gente atingir a singularidade? Ela vai tomar café da manhã? Ela vai ler o jornal? Ela vai ter que comer? Né? Ou será que ela vai tomar alguma cápsula que vai ser suficiente? E a resposta dele foi, eu não sei. Justamente o conceito da singularidade é o fato de ser algo absolutamente imprevisível para nós humanos. Então, é um pouco essa a linha do tempo que a gente traça, onde a gente olha de onde surgiram as primeiras revoluções e até onde, potencialmente, estamos indo. E aí a grande pergunta é, né, e como que isso vai impactar o mercado de trabalho? Tudo que eu sempre ouvi, desde que eu comecei a estudar o futuro do trabalho, isso já tem quase 10 anos, é que todos os grandes estudos eles diziam o seguinte, a primeira camada de impacto iria vir nos empregos de repetição. Então, quando a gente olhava essas listas, topo da lista sempre estava o caixa de supermercado, o operador de telemarketing, o motorista, e por aí vai.
E se a gente pensar hoje, tecnologia para isso a gente já tem. Né? Eu li hoje uma matéria do CEO do Uber dizendo a próxima década é a década onde não teremos mais motoristas de aplicativos, gente. A próxima década está aí. Eu andei de carro autônomo na China no ano passado. Caixa de supermercado nem se fale. Quando a gente vai para a Ásia, a maioria dos caixas lá, a gente já não tem mais pessoas, né? Tudo automatizado. Call center nem se fala. Então, essa sempre foi a expectativa de maior impacto e, realmente, a gente já começa a ver esses impactos chegarem. O que esses estudos diziam é que a segunda camada de impacto ela viria do que os americanos chamam de white collar job, né, os empregos de colarinho branco, que, normalmente, quando eu tenho audiência, eu falo, gente, estamos juntos, somos nós aqui. É o médico, o advogado, o mundo corporativo, analistas financeiros e por aí vai. Né? E, por fim, já a gente vai falar desse impacto. E, por fim, o que se acreditava dentro desses estudos é que a área mais imune à inteligência artificial seriam os empregos da criatividade. Justamente porque, até poucos anos, a gente achava que uma IA não poderia ser criativa, porque acreditava-se que a criatividade ela dependia de fatores extremamente humanos, como intuição e etc. E aí, obviamente, 2022, chegou a era da IA generativa e pôs tudo isso por água abaixo, o momento que a gente vê a IA criando vídeo, música, escrevendo livro e etc. E o que acontece, na verdade, o que a gente está vendo, é que não tem nenhuma área que não vai ser impactada pela IA. Só que um ponto importante, quando a gente fica tentando entender qual emprego vai deixar de existir e qual não vai, é que talvez o pensamento ideal não seja esse. E sim, a gente quebrar o conceito de emprego e de tarefa. Porque cada emprego ele é composto por uma série de tarefas. E o que a gente vai ver nos próximos anos não é necessariamente a IA substituir esse emprego inteiro, mas ele vai começar a executar parte das tarefas de cada emprego. Né? Então, se você pensa um médico, ele faz a cirurgia, ele faz a consulta, ele analisa o exame, ele tem a análise física e por aí vai. E para cada emprego, você vai ter essa tarefa. Por que aquela primeira camada sempre foi e continua sendo a mais suscetível de ser substituída pela IA? Porque aqueles empregos, basicamente, são compostos por uma tarefa. E o momento que a IA executa essa tarefa, basicamente, esse emprego deixa de existir. O que a gente está vendo é que a IA, nesse momento e nos próximos anos, ela vai atuar como uma ferramenta de ampliação da capacidade humana. E para exemplificar isso, eu vou passar um trechinho de um vídeo de uma palestra do SXSW de 2023, tá? Nem é do ano passado. E já a gente fala um pouco sobre ela. And to show you how this works, I want to introduce you to two people. This is Sam. He's actually one of our artists. And as a side project, he started a comic book several years ago. He's had a successful Kickstarter program, built it out, now has several issues. He is an amazing artist. Beautiful, beautiful work. And he really knows graphic design, he knows illustration, he knows lettering. Every single piece of the comic book process he knows to a T. But with design tools powered by AI, over the last 6 months, as a one-man shop, he's been able to take that comic book and turn it into an actual three-dimensional production. 3D modeling, camera movement, sculpting, blending, character design, motion capture, all of the virtual production elements, one person. Now, these are skills that require some expertise and diving deep in to understand them, but there's no way this would have been possible a couple of years ago. And now, with some effort, it is. To take things another step forward, closer. Só para a gente fazer um recap aqui, esse Sam do time do Ian, ele tinha esse hobby. O hobby dele era criar histórias em quadrinho. E ele se aprofundou em ferramentas de IA e ele sozinho, em 6 meses, transformou
essa revista em quadrinhos em um filme 3D, que eu brinco, parece um filme da Disney, né, quando a gente assiste. E é claro que a gente não pode dizer que todo mundo está super capacitado para esse nível de IA, mas esse é um pouco o caminho e o potencial de para onde estamos indo. Tá? Se a gente trouxer um outro exemplo um pouco mais simples desses agentes autônomos dentro do mundo corporativo, normalmente a primeira área onde eles já estão entrando e começando a atuar é na área de atendimento ao consumidor. E se a gente olhar aqui como que ele funciona hoje em dia, uma área de atendimento ao consumidor, ela tem a área de áudio, de texto, o texto responde por e-mail, live chat e assim vai. Como é que funciona? Cada agente autônomo vai ser responsável por uma dessas caixinhas, ou já é em muitas empresas. E o próximo passo é o momento em que esses agentes autônomos começam a se falar. Então, você imagina aqui que na caixinha de texto live chat, de repente, esse agente autônomo percebeu que muita gente começou a chegar e reclamar que o site caiu, sei lá. O que é o próximo passo da IA? Esse agente autônomo vai acionar o outro agente autônomo do time de produto, que vai acionar um outro agente autônomo, e por aí vai, vocês já entenderam para onde estamos indo. Né? E dizem que muito em breve a gente vai começar a ter os líderes desses agentes autônomos, né? Pessoas que vão gerenciar os agentes autônomos, e inclusive que pela primeira vez teremos líderes que vão gerenciar não só pessoas, mas agentes também. E quando a gente olha para isso, é claro que a gente começa a fazer cada vez mais com menos. Esse é um movimento que já vinha acontecendo. Aqui são dados, né, de trabalhadores necessários nas 500 maiores empresas do mundo para gerar 1 milhão em receita. E se em 1990 a gente precisava de aproximadamente 8 pessoas, e hoje a gente está numa média de 2, para onde será que a gente caminha nesse momento em que a gente vai ter esses agentes autônomos que não dormem, que não têm fim de semana e que não tiram férias trabalhando? Né? E aí tem uma frase que ficou super conhecida aí do ano passado, do Sam Altman, muitas outras pessoas têm dito isso também, onde ele disse que em breve a gente vai ver um unicórnio pessoa, né? Uma pessoa valendo $1 bilhão. E, de alguma forma, como a gente começa a ver esse movimento, como ele fica cada vez mais rápido, né? Semana passada a gente só falava de DeepSeek, qual o tamanho da equipe da DeepSeek para atingir o que ela já atingiu hoje. Então, quem sabe, esse ano ainda a gente não veja esse unicórnio pessoa. E aí, por fim, se a gente já falou, né, do impacto no mercado de trabalho, da evolução da IA, a última pergunta aqui é como que a gente se prepara? E quais são as habilidades que a gente tem que desenvolver para esse novo mundo? Né? Quando eu fiz o TED Talk, que eu comentei com vocês no começo, hoje, sobre o profissional do futuro, foi em 2018. E naquela época eu puxei esses dados do estudo do Fórum Econômico Mundial como as habilidades mais relevantes para os profissionais naquela época. E tinha um discurso super forte e relevante, que muito provavelmente muitos de vocês já ouviram, é que 100% das habilidades aqui eram comportamentais. E o que a gente dizia? Tudo que for técnico, o robô, a IA, vai fazer melhor do que a gente. Quando eu fui escrever o livro no ano passado, eu fui puxar o que tinha mudado das habilidades. Né? E eu quase caí para trás quando eu vi que tudo tinha mudado, com exceção de liderança e criatividade, né, e pensamento criativo. E se a gente compara os dados de 23 para 25, eles praticamente não mudaram. Então, aqui a gente já tem os dados atualizados de 2025. Pensamento analítico, resiliência, flexibilidade, agilidade, e por aí vai. E quando a gente pensa, poxa, mas como que eu vou desenvolver tudo isso, né? Ao estudar um pouco mais essas habilidades, eu fui vendo que muitas delas tinham muita relação. Então, se a gente olhar aqui, pensamento criativo, curiosidade e aprendizado contínuo, tudo isso está conectado. Porque quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu vou aprender. E quanto mais eu amplio o meu repertório e aprendo novas, né, características e novos assuntos, não necessariamente dentro de uma mesma área,
mais criativo eu fico. Então, dentro do livro, eu chamo essa habilidade aí, essa característica de uma mente inovadora. E para a gente exemplificar um pouco isso, eu vou colocar um trechinho dessa mesma palestra que a gente acabou de ver, onde o Ian Beecraft, que é um futurista, ele fala sobre o conceito da era do generalista criativo. Vou passar esse trechinho e já já a gente fala mais sobre ele. And this is the era of the creative generalist. We come from a space where we are all told to specialize. From school, from early age, when you're young, specialize. Find a place to really lean into, build your expertise, become an expert, and become indispensable in that space. Well, now we're in an era where AI can outpace any one individual very quickly in a specific domain. So the idea of specializing early can actually be a detriment. And to those who have expertise and depth in several domains and interests and passionate curiosity across a broad swath, those are the people who are going to dominate the next era. Que tem expertise em profundidade em vários domínios são as pessoas que vão dominar a próxima era. E a maioria provavelmente de nós, eu não estou vendo a audiência, mas eu posso imaginar, a gente foi, né, educado para ser especialista, para ter uma carreira, para seguir uma carreira única. E a gente começa a ver que não necessariamente é esse o caminho do futuro, onde quanto mais habilidades diferentes e mais repertório eu construo, mais chances eu tenho. Imagina se eu fiz uma única coisa a minha vida inteira, e a IA aprende, né, ou passa a fazer isso. O meu desafio para aprender uma característica, uma habilidade nova, tende a ser muito maior. Segundo ponto, quando a gente olha para essas habilidades, principalmente que eu destaco aqui, é o letramento tecnológico, que foi a habilidade técnica que apareceu em 2023, que continua em 25, e se a gente olha para as habilidades de 2030, ela continua lá, junto com outras habilidades técnicas, todas ligadas a IA, Big Data, UX, Design e etc. E o que quer dizer isso? Que cada vez mais a gente, independente da área que a gente atue, vai precisar desenvolver o nosso lado tech, né? Eu falo que todos nós vamos precisar nos tornar profissionais de tecnologia. Eu me lembro quando eu era do LinkedIn, quando o LinkedIn foi comprado pela Microsoft, o primeiro All Hands que a gente teve foi com Satya Nadella, né, atual presidente da Microsoft, já era na época, e eu me lembro como se fosse hoje, como ele dizendo que no futuro todas as empresas iam se tornar empresas de tecnologia. E, de alguma forma, a gente já viu esse movimento acontecer, né? A EdTech, a Agrotech, a Fintech, quem não tem tecnologia no core da sua empresa hoje, muito provavelmente está ficando para trás. E esse é um movimento que tende a acontecer agora com a gente, né, com nós profissionais. A gente vai ter que desenvolver cada vez mais esse repertório de tecnologia. E eu falo que é daqui que, né, muitos dos especialistas em futuro do trabalho têm usado essa frase, que é: a gente não necessariamente vai ser substituído por uma IA, mas talvez por um ser humano que saiba utilizar ela melhor do que nós. E eu falo que eu acredito nessa frase, pelo menos no curto e médio prazo, né? No longo prazo, a gente já realmente não sabe tão bem como vai ser. Quando a gente volta ali e começa a olhar mais dessas habilidades e como elas estão conectadas, motivação, autoconhecimento, empatia e escuta ativa, eu trago isso dentro de um pilar, né, de um capítulo onde eu chamo de inteligência emocional, e que, sem dúvida alguma, eu entendo que tende a ser um dos principais, né, uma das principais características para a gente se sobressair a esse futuro. E aí, eu gosto de fazer um exercício, eu não estou online, mas se vocês puderem responder aí para quem estiver conectado, quanto vocês acham que o QI, né, o nosso coeficiente da inteligência, representam do sucesso da vida de uma pessoa? Se vocês puderem escrever aqui no chat, eu agradeço. Tá?
normalmente vem de A a Z. Assim, tem gente que fala 100%. Eu dei uma palestra antes de ontem, ele falou, eu acho que é 100%, porque quanto mais inteligente, mais rápido eu vou aprender. E por aí vai, né? E a verdade, gente, é que, segundo o Daniel Goleman, que é um dos maiores especialistas em inteligência emocional, só 20% do sucesso da vida de uma pessoa está ligado ao seu QI. Né? E é muito interessante, porque o que a gente faz quando uma criança nasce? Ela entra na escola, o nosso foco está todo em desenvolver, ou estava pelo menos, né? Provavelmente foi onde a nossa geração cresceu, em desenvolver conhecimento, em desenvolver inteligência. Só que só 20% da vida de uma pessoa vem daí. Né? E aí, para a gente reforçar, é só a gente lembrar quem eram os melhores alunos da sala quando a gente era criança, e muito provavelmente não é uma correlação tão grande dos melhores alunos da sala para ver quem hoje são os mais bem-sucedidos. E aí, o que ele diz? Que os outros 80% não necessariamente são só o QE, né, o coeficiente emocional, eles são uma composição desde classe social, onde a gente nasceu e as oportunidades que a gente teve, até um quesito sorte. Mas ele pontua muito bem no livro o quanto que o QE tende a ser cada vez mais relevante e ter um impacto cada vez maior do que o QI. E essa conta ela foi feita numa era onde a gente não tinha ainda a IA vindo substituir ainda parte da nossa inteligência. Então, cada vez mais, as pessoas com uma inteligência emocional, né, com equilíbrio emocional, tendem a se diferenciar no mercado de trabalho. E, por fim, quando a gente olha aqui resiliência, flexibilidade e agilidade, eu trago isso dentro de um capítulo que eu chamo de saúde mental. E por que eu fiz tanta questão de trazer o tópico saúde mental dentro de um livro onde eu falo sobre profissional do futuro? Né? Eu abri hoje o nosso papo mostrando um pequeno pedaço da minha carreira, né, muito pequeno diante do todo, mas onde sim eu estava passando por desafios grandes, física e emocionalmente. E, sem dúvida alguma, aquele foi o período onde eu entreguei o pior, né, desempenho da minha carreira toda. E ali ficou muito claro para mim que se a gente não tiver, né, com equilíbrio emocional, com a nossa saúde mental em dia, a chance da gente desenvolver um bom trabalho ela é muito pequena. Né? E quando a gente olha os dados e os índices de saúde mental, eles são assustadores. Né? Não sei, o Brasil, isso aqui é uma pesquisa da OMS recente, o Brasil hoje é o líder mundial em ansiedade. Né? A gente tem mais de 20 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. E se a gente olha para os dados de burnout, a gente é o segundo maior país do mundo com casos de burnout, só atrás do Japão, com 30% das pessoas dizendo que já tiveram algum caso de burnout. E, por fim, né, essa aqui é uma frase do Nizam Guanais, ele diz que não existe sucesso profissional sem saúde mental. E eu concordo perfeitamente. Então, o quanto nós, como líderes, né, como profissionais, a gente tem que olhar para a saúde mental do time e para a nossa, para que a gente possa ser bem-sucedido. E aí, gente, a gente já caminhando aqui para uma reta final de fechamento, é claro que tudo isso que eu trouxe são apenas possibilidades, né? Porque quando a gente fala de futuro, na verdade, ninguém tem certeza realmente de como vai ser o futuro. Mas a sensação que eu tenho é que, independente do que vai acontecer no futuro, acho que nós, humanos, a gente está cada vez melhor em compreender a inteligência, né, o cérebro, desenvolver o nosso cérebro, mas a gente está desenvolvendo cada vez menos a nossa consciência. E as pessoas confundem, né, inteligência e consciência. Inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas. E a gente está aí chegando numa era onde provavelmente a gente vai ter uma tecnologia que vai resolver alguns dos maiores problemas do mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente não está desenvolvendo consciência artificial. Eu falo ainda bem, né? Esses computadores não estão sentindo. Eles fingem que sentem, mas eles não sentem. Então, se é isso que vai diferenciar a gente das máquinas, e se é isso que vai diferenciar a gente dos robôs, a gente tem que desenvolver mais a nossa consciência humana.
né? Então, quando eu penso como que a gente se destaca nesse futuro, eu entendo que é um grande equilíbrio entre esses pilares, né, onde a gente sim vai ter que desenvolver o nosso letramento tecnológico, a gente vai ter que aprender a usar IA e a gente não vai poder parar de aprender. Mas se em contrapartida a gente não se conhecer, né, a gente não desenvolver o nosso ser, a chance da gente viver uma vida infeliz, né, medíocre, eu digo até, ela será muito grande. Então, eu falo que, para mim, esse profissional do futuro, ele nada mais é do que um ser humano do futuro. Muito obrigada, pessoal. Já acabou meu tempo aqui. A gente tem tempo de perguntas? Não, né? Tem? Eu fiz correndo aqui para dar tempo. Muito obrigado, Michele. Eu tenho uma pergunta, na verdade, é uma pergunta que ela é corriqueira, né? Porque as pessoas ficam ansiosas com o futuro, principalmente em tempos de IA, em tempos tão velozes, né? Inovação andando na velocidade da luz, que a gente falou na abertura, e as pessoas não sabem muito bem o que fazer, como fazer, quem procurar. Porque a gente tem aqui pessoas que são boa parte servidores públicos, mas também tem advogados, tem profissionais de outras áreas, tem pessoas da área de tecnologia. O pessoal de tecnologia está mais tranquilo, né? Porque a oportunidade não falta. Mas dentro das organizações, o pessoal tem aquele medo de ser substituído por um robô, por uma máquina. Então, pessoas ainda têm uma certa resistência em relação à IA em função disso. Então, o que tu poderia trazer de recomendações para as pessoas seguirem um caminho mais tranquilo? É um grande desafio, né, Piccoli? E é um grande medo das pessoas. Acho que cada vez mais, principalmente com a velocidade que as coisas estão acontecendo. E se a gente olhar, o que vai ser? Vai ser bom ou vai ser ruim? Eu falo, depende. Para algumas pessoas vai ser bom e para muita gente talvez não tão bom. E como que a gente faz para a gente se preparar? Porque da forma como a gente trabalha hoje, se a gente estagnar, não se desenvolver, a chance da gente ser essa leva que fica para trás, ela é muito grande. Então, como que, né, as pessoas que estão assistindo, e acho que independente da área, porque tem o advogado, tem a de tecnologia, mas tem o de marketing, e como eu mostrei hoje, não é uma área ou a outra, são todas as áreas que vão ter impacto. E, para mim, os dois grandes pilares são se apropriar de tecnologia e ganhar esse repertório de IA, que ela só vai avançar. Então, não é porque agora eu aprendi, agora eu já dominei. Porque daqui a pouco já mudou. Já veio ferramenta que ninguém conhecia essa semana. Né? Exato. Então, já assim, usou? Eu já baixei. Você baixou? Eu fiquei com medo dos dados. Eu baixei e não coloquei lá. Mas, e ao mesmo tempo desenvolver, acho que esse lado emocional, ele é fundamental, né? Esse equilíbrio tech, né? O lado inteligência emocional com repertório de IA e tecnologia, para mim, são as grandes chaves para a gente se preparar para o futuro. Tem mais duas perguntas aqui para a gente encerrar. Vou começar com a do Mauro, que foi da área de RH lá do Tribunal de Justiça do Amazonas, e que ele está escrevendo um livro sobre trabalho remoto. Ele fez uma grande pesquisa, na Justiça, né, especificamente. E o Mauro está perguntando aqui qual é a perspectiva do trabalho remoto nesse contexto, considerando a volta de muitas organizações para o presencial. E a saúde mental, como fica? Vamos por parte, né? Eu acho que primeiro a volta do presencial e do online. Eu estou começando a desenvolver uma palestra nova sobre liderança. E eu estava refletindo muito sobre isso, né? Até recentemente a gente falava dessa liderança humanizada, do equilíbrio, etc. E daí a gente tem líderes agora pendendo para um outro viés e para um outro lado. E como tudo no mundo, parece que a gente está indo para os dois extremos. Né? Eu não acho que vai ter um único caminho. Acho que assim como muitas empresas estão pedindo para voltar, outras empresas estão mantendo a flexibilidade. E eu acho que, em termos de cultura corporativa, eu acho muito que é a gente se identificar com o ambiente que a gente está. Porque não acho que vai ter um ou outro. Acho que, para muitas empresas, o híbrido, ou até mesmo 100% remoto, funcionaram. E, para muitos profissionais, também. E, ao mesmo tempo, que você vai ter, do outro lado, muita empresa fazendo para voltar. E aí você vai ter esse reajuste, né? De gente, não me identifico,
vou pedir demissão e vou achar um lugar que faça sentido para mim. E qual que era o segundo ponto? A segunda é saúde mental. De saúde mental. E acho que saúde mental, sem dúvida alguma, vai ser um dos grandes tópicos e pilares. Já é, hoje em dia, e a tendência é só aumentar nos próximos anos. E mais uma para fechar aqui, do Wesley Sacal. A dependência excessiva da IA pode tornar as novas gerações menos inteligentes e menos criativas? Olha, a gente acabou de ver que, pela primeira vez, as novas gerações tiveram um decréscimo de QI. Pela primeira vez na história, né? Então, o QI ele sempre cresceu de uma geração para outra. E mesmo antes da IA, né, quando a gente fala só da era das redes sociais, a gente já teve esse passo para trás. Acho que, sim, é uma possibilidade. Não dá para a gente dizer com certeza. E aí tem um outro contraponto, né? Muitas vezes a gente pensa, mas o ChatGPT não vai mais deixar a gente pensar, né? Tem um exemplo que eu adoro, que é o da calculadora. Quando a calculadora surgiu, as pessoas também diziam isso. Agora a gente não vai mais saber fazer conta. As pessoas não vão... E o que aconteceu, na verdade? Evoluiu muito a matemática. Porque aquelas contas básicas... Eram básicas. Então, assim, você tem um lado que pode ser que a gente pense menos, mas pode ser que a gente tenha que... Aproveite como uma oportunidade. Exatamente. E é aquilo, né, quando a gente fala de futuro, ninguém tem certeza de como ele vai ser. Então, quem sou eu para dizer se sim ou se não? Acho que temos os dois caminhos aí. Bom, teria mais aqui, a IA como auxílio para criatividade e produtividade, o Mauro, mas, enfim, o tempo esgotou. Michele, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo evento. Obrigada pelo convite, Piccoli. Tem pessoas aqui assistindo.